Você já parou para pensar por que Jesus precisava ser um homem? Na parte anterior, a gente viu que Jesus é Deus. Mas hoje, eu quero te mostrar uma verdade poderosa que muda tudo. Jesus é o descendente prometido desde o início da história. A Bíblia diz que o Verbo, que é o próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós. Isso está lá em João capítulo 1, verso 14. Jesus veio ao mundo cheio de graça e de verdade. Ele não ficou só nos céus. Ele entrou na nossa história, pisou nesse chão, respirou esse ar, sentiu nossas dores. Filipenses 2 explica que mesmo sendo Deus, Jesus não se apegou ao fato de ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou, se humilhou, se fez servo, assumiu a forma humana e mais, foi obediente até a morte. E não qualquer morte, mas morte de cruz. Mas será que essa decisão foi aleatória? Não. Desde o Gênesis, Deus já tinha um plano. Quando Adão e Eva caem no pecado, lá no capítulo 3, Deus faz uma promessa à mulher. Porém, inimizade entre você e a serpente, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele vai esmagar a sua cabeça. Essa foi a primeira boa notícia da Bíblia, o primeiro evangelho. A esperança de que um dia viria alguém nascido de mulher para destruir o mal pela raiz. Jesus é esse descendente. Ele é o cumprimento dessa promessa. Mas por que precisava ser um homem? Por que não um anjo? Por que não apenas um ser divino e poderoso? Porque o problema estava na humanidade, e a solução precisava vir da própria humanidade. Hebreus capítulo 2 explica isso com profundidade. Diz que Jesus compartilhou da mesma carne e sangue que a gente. Ele se fez como nós, para que por meio da sua morte destruísse o diabo, aquele que tem o poder da morte. E mais, ele fez isso para libertar todos que viviam escravizados pelo medo da morte. Jesus não veio ajudar anjos. Ele veio socorrer a descendência de Abraão, nós. Para isso, ele precisava ser semelhante aos seus irmãos em tudo. Só assim, ele poderia ser um sumo sacerdote misericordioso, fiel e capaz de fazer propiciação pelos pecados. E porque ele mesmo sofreu quando foi tentado, ele tem poder e compaixão para nos ajudar quando somos tentados também. A gente tem um Salvador que entende as nossas dores. Hebreus capítulo 4 diz que temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele foi tentado em tudo, como nós, mas sem pecado. Então agora, por causa dele, a gente pode se achegar com confiança ao trono da graça. Não com medo, não com culpa, mas com confiança, para encontrar misericórdia e socorro no momento certo. E aqui está o ponto central. A vida perfeita de Jesus é o que nos justifica. A morte dele pagou o preço, mas foi a vida dele, vivida aqui na terra por 33 anos, sem pecado, cumprindo toda a lei, que nos dá acesso à justiça. Ele merecia toda a recompensa. Nós merecíamos a condenação, mas por amor. Jesus trocou de lugar com a gente. Ele assumiu nossa cruz. E agora, pela fé, nós assumimos a justiça dele. Isso é graça, é favor imerecido. E hoje, quando a gente peca e se sente fraco, Jesus não vira o rosto. Ele olha pra gente e diz: eu sei como é, eu estive aí, e eu entendo. Ele se torna nosso advogado, nos defende, nos perdoa e nos fortalece. A vida nova que a gente tem em Cristo não depende da nossa força. Depende do mesmo Espírito que estava com Jesus, o Espírito que o guiou, fortaleceu e capacitou em todos os momentos em que ele foi tentado. Esse mesmo Espírito agora habita em nós. E é por isso que mesmo em meio às lutas, a gente pode seguir firme com Cristo. Essa é a nossa esperança. Essa é a fé que salva desde o começo. Confiar naquele que venceu o mal, venceu o pecado e venceu a morte, sendo homem como nós, mas sem pecado, para que a gente pudesse ter vida com Deus. Se essa mensagem falou com você, compartilha. E nunca se esqueça, Jesus entende você. Jesus é por você. E Ele é tudo o que você precisa.